Saudações em Cristo Jesus, nosso amado Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Ele, a esta força criadora que criou este universo infinito, o qual nós chamamos de Deus. Chame Ele o nome que você quiser, mas Ele é um Deus único. Deus de amor, que nada existe fora deste amor. Nós agradecemos a Ele por mais uma oportunidade. Nós estamos hoje aqui para gravar Vida Além da Vida. É o nosso estudo. Nós estudamos o livro de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Se você está conosco pela primeira vez, seja bem-vindo. Mas não se esqueça de escrever aí, anotar aí, e depois você assiste os outros trabalhos. Nós temos vários trabalhos ainda. Temos mais de 700 vídeos gravados. Temos esse estudo recente que é Vida Além da Vida. Temos o estudo do Evangelho no Lar. Nós já gravamos o capítulo 18, o livro 18, não é capítulo 3, na casa do Pai, é muita morada. O Evangelho é o número 18, que é mundos regenerados. Nós estamos passando o nosso estudo básico do nosso grupo ecumênico do caminho do amor, semente de luz, que é o livro básico, que é 7 passos para renascer para uma vida melhor. Este mundo, diversidade de mundo, é a 5ª parte, que é o passo 5, o que é Satanás. Você que está pela primeira vez, você acredita em Satanás? Então assista este estudo do Evangelho, o que é Satanás. E examina dentro da Bíblia, dentro do Evangelho, para ver se nós não estamos certos, que você está enganado por causa disso. Bem, hoje nós estamos gravando Vida Além da Vida, o 4º livro da coletânea de André Luiz. Lembrando sempre que nós já gravamos o Nosso Lar, Os Mensageiros, gravamos o Missionário da Luz. Este é Obreiro da Vida Eterna. O capítulo 18, que acabamos de estudar, já está gravado, né? Já está aí no Face, no YouTube. Foi o socorro daquele sacerdote, daquele padre, né? Que estava lá no umbral, lá no abismo. E tem a passagem em que quando eles voltavam, depois da missão, né? Que a mãe do sacerdote veio e carregou ele, levou ele para preparar ele para a reencarnação no corpo físico, na crosta terrestre. Eles voltavam para casa, tiveram que passar novamente pelo abismo. Como André Luiz estava questionando como, se nós somos Salvador, se nós somos missionários, por que não ajudar esses nossos irmãos? Aqueles irmãos, por qualquer barulho, começavam a gritar, né? Ei, você que está passando aí, por favor, nos ajuda. Chorava, gritava, outro maldiçoava Deus, maldiçoava tudo. Então, depois daquela tentativa, né, que a irmã jogou a rede de luz e não conseguiu resgatar ninguém, para André Luiz ver que não era ela que não queria, não era a falta de vontade. Ela sabia, estava acostumada. André Luiz está começando agora. Não é a primeira vez que a nossa irmã vai fazer salvação, vai fazer resgate no umbral, nos amigos. E quando voltava para casa, então, no caminho, ela disse para André, aquele esforço que nós fizemos, nós não resgatamos ninguém. Dificilmente resgatamos. O mais importante, André, foi quando aquela mensagem que eu enviei pelo megafone, porque quando ela recolheu os aparelhos de socorro, ela pegou o megafone e avisou, olha, amanhã vai vir um fogo purificador.
a tempestade de fogo. A nossa casa vai ficar até os últimos minutos, com as portas abertas. Quem quiser ser internado, quem quiser ajuda, é só conduzir até a casa. A casa estará aberta até o último momento. Então, André, não só eles, aquelas almas que pedem socorro, mas aqueles algozes, aqueles que estavam chicoteando, aqueles que estavam maldizendo, até eles. Porque não existe Satanás. São espíritos, são filhos de Deus. Eles também não vão ficar a vida toda com aquela maldade no coração. Um dia ele vai se arrepender, um dia ele vai querer seguir para a luz. Então até eles, muitos deles, nesta hora, eles pegam e se arrependem, então vai pedir ajuda. Quando chegou entrou dentro da casa transitória, então na sala então 2 irmãos, lembra que quando ela saiu, ela chamou esses 2 irmãos, recomendou das 2 reencarnação que estava marcada. Vocês farão isso por mim enquanto eu estiver fora. Aí os nossos irmãos dizem, pode deixar, minha irmã, a sua ordem será cumprida. Então eles, depois que ela voltou, disse, irmã, aquela reencarnação já está acaminhada. Pode ficar em paz. E ela então agradeceu a ele e agradeceu os nossos irmãos, agradeceu nossa irmã Luciana, né? E o nosso irmão Jerônimo. Aí disse, agora, meus irmãos, nós vamos para a sala de agradecimento. Diz André Luiz que quando ele estava indo, no corredor, ele percebeu que uma senhora de idade era puxada pelas mãos, um pranto convulsivo, uma senhora de cabelo branco, por uma criança de 10 a 11 anos. E ela dizia com todo o peito, vem mamãe, nós vamos ajudar a senhora, vem aqui, alguém quer conversar com a senhora. Então ele carregava ela para um lugar, certamente ali estavam alguns irmãos à espera dela. Aquela criança era recém-desencarnada. Acontece o seguinte, que aquela mãezinha já não suportava mais, já estava fazendo plano para desistir da vida. Ela não suportava a perda do seu filho. Agora ela não entendeu, porque a igreja, minha irmã, a pessoa pode ser religiosa, mas a igreja ela não explica, ela complica. Aquela irmã não tinha a menor ideia por que é que Deus tinha tirado o seu filho de criança ainda do seu reino. Mas aquela criança era um espírito que só faltava esse tempo para ele subir de plano. Então ele não tinha mais necessidade de ficar no corpo físico. Por isso desencarna. Não é que o plano espiritual já percebeu, não. Porque aquilo estava marcado. Ele não precisava mais viver no mundo de prova e de expiação. Agora, a mãe não sabia. Então, ele, então, quando no sono da mãe, ele, então, retira ela do corpo, traz ela aqui para que os irmãos aplicam nela um passe magnético, coloca sabedoria, entendimento no pensamento dela para ela não suicidar-se, para ela vencer. E ela, então, ficar sabendo, ter a certeza que o filhinho dela está vivo. Ele não está morto, está mais vivo do que nunca. E ele vai para mim, mamãe, eu vou estar esperando a senhora aqui. Mas tem que ser no plano certo, no tempo certo, na hora certa. André Luiz diz que quando entraram na sala de agradecimento, era uma ampla sala, uma mesa muito grande. Lá no canto da mesa, André Luiz diz que tinha uma enorme tela de um tecido bem fininho. André Luiz fala, parecido com aquela gaze, aquele que faz a tatura, né? Aí então, chegando ali, André Luiz fala que tinha 35 pessoas sentadas. Aí, nossa irmã Zenanda, os outros, nós, todos os dias, nós reunimos para agradecer ao Criador pelo nosso trabalho, pela nossa missão. Agora,
nem todo mundo pode vir aqui. Só vem aqueles que não estão trabalhando, que estão a serviço, vão ficar trabalhando. André Luiz, então, diz que nossa irmã eleva a Deus em oração, nossa irmã Zenobia. Os irmãos me desculpam que eu não vou conseguir passar para vocês a oração. É preciso você ler no livro Obreiro da Vida Eterna, ou entra na internet e você vai ver uma oração maravilhosa. Nossa irmã pede ao Senhor da vida que dá simplicidade, humildade para nós, porque nós não temos a menor ideia do que nós estamos fazendo. Nós não temos a menor ideia do grande amor de Deus para conosco. Em nenhum segundo, o plano espiritual, Deus eterno, Jesus de Nazaré, está sempre ao nosso lado. É nós que desviamos. E a nossa irmã está sempre fazendo aquela prece. A nossa irmã, percebe-me, a nossa irmã Luciana, diz assim, irmã Zenobia, a tela está brilhando, está começando a brilhar. E de repente começou então a cair, a sair da tela fagulha de luzes, semelhante a uma cachoeira de luz, semelhante a uma chuva de prata, começou a cair sobre os frequentadores. Então André Luiz fala que uma felicidade, uma energia que não tem como descrever. E de repente, no meio daquela tela iluminada, aparece um senhor, um varão. Aí a irmã Luciana fala assim, olha, está na tela um varão, por ele, reconheço ele. Ele é o nosso irmão Bernardino. Ele é o mentor espiritual da Casa Fabiano de Cristo. E ele estende a mão para nós. Nas suas mãos sai reflexos de luzes que começa a se dividir entre nós. André Luiz fala que percebia essa luz entrando em seu corpo. Aí então a nossa irmã, o nosso irmão, pega e explica. Olha, irmão, eu poderia, lembra, minha irmã, lá atrás, naquela outra tela que eles criou, aquela paisagem, a entidade desceu da tela. Todo mundo materializou, todo mundo viu, tocou nas pessoas que precisavam ser tocadas. Agora ele disse, infelizmente eu não posso ser visível, e nem materializar, e nem ir até vocês. Porque o ambiente em que nós vivemos é outro. Eles estavam lá na casa da bênção, né? No templo da bênção, eles estavam no templo da bênção. Agora aqui não, eles estão no meio do umbral, que é abismo, é o lugar mais trevoso. Então as energias não tem condição. Lembra do nosso caso lá que nós falamos, que nós voltamos até o hospital onde estavam os dormentes do sono da indolência, né, os religiosos que dormem esperando Jesus voltar, que nós fomos voltando até lá. Mas quando nós estávamos lá, nós tentamos voltar e não conseguimos. Por 2 vezes nós tentamos, nós subimos um pouquinho e caímos outra vez. Aí depois o irmão explicou, mano, por causa da energia que sai da mente deles. Não tem condição. Só no espírito evoluído, vê que André Luiz, quando eles vão caminhar, ele segura na mão e anda em fila. Porque daqueles espíritos que estavam ali, naquela caminhada, o único que poderia voltar mesmo era a irmã Zenobia, o irmão Juvencio, talvez a irmã Luciana poderia voltar. Mas André Luiz, os outros não conseguia voltar ali no abismo, que o clima é muito pesado. Então ele não poderia, então só a nossa irmã conseguia ver ele e comunicar com ele. Aí de repente o nosso irmão disse, tem alguém que veio
para ter com vocês com a permissão de nosso Senhor Jesus Cristo. De repente a nossa irmã dá assim, começa a aparecer na tela uma figura muito iluminada. Aí descreve as vestes dela de uma verdadeira santa do Altíssimo. Aí ela se identifica. Sou a irmã Letícia. Então ela dirige a nossa irmã Zenóbia. Irmã Zenóbia, será que eu poderia, com a permissão sua, conversar com o doutor Otubo? Lembra do Otubo? Aquele doutor, nome difícil, né? Otubo. Eu sou a Letícia, eu sou a mãe dele, eu tenho uma mensagem para ele. Então a nossa irmã permite, nossa irmã diz, irmã, esteja à vontade. A nossa irmã, então, ninguém está vendo ela, mas André Luiz fala assim, a gente não vê ela, mas percebe a presença dela. É como que acontece às vezes na reunião mediúnica. Às vezes a gente não vê o espírito, mas percebe a presença dele. Ali, mas a nossa irmã Luciana começava a transmitir. Disse, ela está descendo da tela. Então ela desce, mas percebe, ela não materializa e ninguém vê ela. Aí aproxima da nossa irmã. A nossa irmã fala, ela aproxima de mim, nas mãos dela sai reflexo de luz azulada. Seu corpo todo é envolvido com essa luz cintilante. E a nossa irmã explica ser a mãe do Dr. Otuba, e que já desencarnou há 32 anos. Aí ela aproxima, agora percebe um caso interessante, ela aproxima da nossa irmã Luciana. Quando chega perto da irmã Luciana, a nossa irmã Luciana começa a se transfigurar. O seu rosto, o seu lábio começa a se modificar, da sua fronte começa a cintilar luzes. E ela começa a falar já com outra voz, já não é mais a voz. Percebe, minha irmã? É a comunicação mediúnica, psicofônica no mundo espiritual. Nas casas espíritas, o médium, o carnal, o espírito, o perispírito comunica através do... Aqui é o perispírito comunicando através de um outro perispírito mais evoluído. E ele então começa a falar, lembra do nosso irmão, que ele disse para André Luiz, aconselhou ele, contou a história dele, que o nosso irmão tinha uma mágoa da sua ex-esposa, porque quando ele ficou muito tempo, mais de 10 anos, até que um dia ele conseguiu ir visitar a casa dele. Chegou lá e encontra a esposa dele na cama com um bebê a seu lado. E ele percebe então que a esposa dele, que em pouco tempo que ele desencarnou, ela casou com um primo. O primo já havia perseguido ela, né, dado de cima dela, então só estava esperando a hora. Quando ele desencarnou, aproveita os enxergos e ele acabou com o bem patrimônio dele. E as crianças estavam até passando necessidade, auxílio, né, por causa disso. E ele então ficou muito revoltado. Então André Luiz aconselhou ele, ó, meu irmão. Aí conta a história dele, né? Nós temos que aprender a perdoar. Meu irmão, eu acho gozado, ele era um católico, seguidor. André Luiz não era seguidor, mas ele era. E o que eu falo que uma vez, que tratando de um espírito que estava dentro de uma casa e não saía da casa da viúva, nós invocamos ele, materializou e disse, meu irmão, lá não é seu lugar. E ele disse, como não é meu lugar? Ali é minha casa, ela é minha esposa, e aquela casa foi eu que construí. Meu irmão, você não é católico? Sou. Você não casou na igreja? Casei. Mas então, qual foi a promessa
que o sacerdote fez e você confirmou com um sim, até que a morte o separa. Você, meu irmão, você desencarnou, você já não pertence mais a esse mundo. Ela não é mais a sua esposa, ela é viúva agora. Foi assim que ele aceitou, então, sair da casa. É o que acontece. Ele não era católico. Ele devia saber que aquela mulher não era mais a esposa dele. Ele havia desencarnado. E André Luiz disse, olha, a única maneira é a reencarnação. Peça a reencarnação. Reencarna como filho dela. Aí, depois de se apresentar, e ela disse assim, pediu autorização se ele poderia vir até ela. Então ele vem, levanta do lugar onde é que ele está, chega perto da nossa irmã que está sentada, ele dobra o joelho, segura na mão dela e começa a beijar a mão da nossa irmã, Luciana. E ela fala, filha, não é a mim que você deve beijar a mão. Por quê, minha irmã? Minha irmã, não adianta a veneração, não adianta. Você lembra do que Isaías profetizou? Tem olhos, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve. A sua boca está sempre falando o nome dele, mas o coração está vazio. Como é que ele poderia? Ele estava feliz que estava com a mãe ali, beijando a mãe, mas o que ela veio fazer? Filho, presta atenção. Até quando você vai insistir? Você precisa pensar em evoluir. Não adianta você querer trabalhar, fazer o bem, mas você não pensa em você. Você precisa pensar em você também. A viúva, sabe a necessidade dela? Ela nunca conseguiu, ela nunca esqueceu de você. Porque mas ela precisava, pensava no filho. Ela precisava de ajuda. Você compreende? É isso que acontece. Tem o caso do nosso irmão Tobias, do nosso lar, lembra dele? Quando a esposa dele, quando Tobias casou com outra, para ajudar a cuidar dos filhos, ela tornou-se obsediava a segunda mulher de Tobias. Quando a mãe dela veio lá, falou, mas você não entende? Ela está ajudando o seu filho, coisa que você não pode fazer mais. Você deveria agradecer a Deus por ela. Então é isso, porque nós pensamos sempre ao contrário. Nós não vemos as coisas, nós só pensamos em nós. Aí então, falou, você tem que se preparar, porque você vai voltar. E filho, eu não estou sozinho aqui. Tem alguém que vem comigo, que você conhece muito bem. Você tem que se preparar para retornar ao corpo físico. Só que tem uma coisa, a sua esposa, a Mariazinha, você não pode, você já não pode mais ser filha dela, porque já está em idade avançada. Mas ela não vai pegar você no colo como seu filhinho, mas terá como vozinha. Você vai aprender a continuar a amar ela, e ela vai continuar aquele amor que nunca acabou, agora como uma avó querida. Aquele que traiu você, ele vai estar agora nos finais dos dias da vida dele, muito doente, muito com a consciência pesada. Você, como netinho dele, com as suas pequenas mãos, você vai dar calanto para ele, você vai ajudar ele, você vai levantar o homem dele, vai transformar a vida dele, e ele vai modificar através desse teu grande amor. Aí, de repente, Luciana fala que aparece a nossa irmã, desce da tela. Ela está no corpo, está encarnada.
Então a nossa irmã vai lá, retira ela do corpo, minha sogra, retira ela do corpo e traz ela. Aí nossa irmã dá oportunidade, dá permissão para que ele se abraça. Quando ela abraça ele, ela agradece a Deus. Aí ela pede, por favor, não me deixe eu voltar. Deixa eu ficar aqui entre vocês. Porque a vida é muito longa, é muito difícil. O espaço está difícil para caminhar. A nossa irmã fala, Maria, o seu tempo ainda não terminou. Você ainda não pode estar entre nós. A missão ainda vai estar começando a missão ainda. Ele vai voltar como seu neto. Você vai ter ele nos teus braços. A sua filhinha vai acolher ele. Você compreende? Aí então, isso. E ele vai ajudar vocês na velhice. Mas tem alguém também, um amigo do doutor, aquele que estava sempre com ele. Já tinha reencarnado novamente. Era esposo da filha. Ele será o teu pai, que vai continuar aquela amizade, aquele amor que vocês tinham. Meu irmão, minha irmã, meu irmão católico, meu irmão evangélico protestante, você que é contra a reencarnação e prega o inferno eterno, aonde o espírito vai para o inferno. No caso do nosso irmão, que o coração cheio de ódio não perdoou, ele ia para o inferno. De lá ele nunca mais ia sair. A reencarnação acolhe. O espírito é acolhido, é cuidado, preparado. Ele volta novamente, agora no seio da família. O amor familiar faz com que o ódio, com aquela vingança, transforme em amor. Como você pode trocar o sofrimento do inferno eterno por uma reencarnação de amor? Pensa bem, pede ao Mestre Jesus, pede ao plano espiritual, que durante o sono leva para o plano espiritual, porque você pode conceder, eles concedem para você ter certeza que a vida continua, que não é como as igrejas pregam, porque isso é cabeça de homem. O homem inventa a fantasia, semelhante, quer saber mesmo. Assista aí o nosso estudo do Evangelho no Lar, que já está no YouTube. Nós vamos colocar no Facebook, mas ele está no YouTube. O nosso lar, o que é Satanás, que é o número de número 18, a quinta parte do estudo, o que é Satanás. Nós explicamos, provamos dentro do Evangelho que essa figura foi criada pela igreja, assim como o inferno eterno, como seu único. O livro que nós estamos estudando do Evangelho, capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14 do Evangelho de João. O Senhor Jesus, ele fala, na casa do Pai há muitas moradas. Não é um céu único que a igreja prega, não, irmão. Há muitas moradas. Há muitos mundos em dimensões diferentes. Você acha que Jesus pensa igual o homem? A sabedoria de Deus é eterna, é infinita. Pensa bem. Eu sou Francisco Pedro. Eu sou um administrador desse grupo. Nós estamos estudando o livro Obreiro da Vida Eterna. Este é o capítulo 9. Esteja conosco, assista desde o começo. Assista o nosso lar, os mensageiros, missionários da luz e os 8 capítulos do Obreiro da Vida Eterna, para você perceber a obra infinita, a obra de Deus. É amor, nada existe fora desse amor. Nós somos do grupo ecumênico do caminho
Amor. Escreva para nós, comenta aí, faz pergunta, questiona, meu irmão. Quer escrever para nós? Caminho do Amor Francisco Pedro, @hotmail.com. Lembra, eu falei, para escrever para nós você tem que colocar Caminho do Amor Francisco Pedro, @hotmail.com. Nós somos do grupo ecumênico do Caminho do Amor da Semente de Luz. Mas para o nosso endereço é Caminho do Amor Francisco Pedro, Semente de Luz, @hotmail.com. Eu sou Francisco Pedro, sou um administrador desse grupo. Estamos sempre de braços abertos para te receber. Qualquer irmão católico, espírita, evangélico. Deixamos a nossa religião para lá. Vamos estudar. O Senhor Jesus diz, conhece a verdade e ela te liberta. Você tem certeza que a sua religião é a verdade? Não, meu irmão. A verdade é o Evangelho. Vamos estudar o Evangelho. Estuda a carta magna do verdadeiro cristão. Capítulo 5, 6 e 7 do evangelista Mateus. Sermão da montanha e as bem-aventuranças. Saudações em Cristo Jesus. Paz, luz e liberdade.